A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fica em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez no Congresso Todos Juntos contra o Câncer, dessa vez em modo virtual, como os cuidados da pós-pandemia exigem. E eu estou aqui na grata posição de mediar uma discussão a respeito de como avançar em temas relacionados ao financiamento da atenção oncológica no Brasil. Nos últimos anos, na última década pelo menos, pré-pandemia, tivemos várias oportunidades em explorar
avaliações e diagnósticos sobre o quão insuficiente é o recurso disponível para atenção oncológica no Brasil e o quão necessário seria mudar esse panorama. Nós temos aqui hoje a oportunidade de ouvir experiências que caminham nessa direção, buscando formas complementares de financiamento público para suportar o crescente custo da assistência oncológica. Nosso primeiro palestrante é o Dr. Antônio Dino, vice-presidente da Fundação Antônio Dino, que gerencia o principal centro de câncer do estado do Maranhão. E vai nos trazer aqui uma experiência exitosa no sentido de conduzir a elaboração ou participar da elaboração de uma forma de distribuição de recursos públicos através de um fundo estadual para controle do câncer. Vamos entender como isso foi implementado e vem funcionando no estado do Maranhão. Dr. Antônio Dino. Boa tarde, doutor Sandro. Boa tarde, demais colegas que participam do simpósio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, doutor Sandro. Para mim é uma honra, um prazer estar podendo falar a esse respeito aqui para o Brasil inteiro e compartilhar essa nossa experiência. Sobre o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, em 2011, houve um deputado aqui chamado Eduardo Braide. A mãe dele faleceu por câncer de mama e logo em seguida ele foi eleito. Então, o primeiro ano dele foi 2011 e ele entrou já fazendo uma emenda para propor um projeto de lei para a criação do fundo. Esse fundo ele foi regulamentado somente em 2014. Foi a lei complementar número 170. Mas ele foi regulamentado, mas nós tivemos ainda muitos problemas para botar para funcionar, né? Ele, na verdade, só começou, o decreto que regulamentou tudo, que botou ele para funcionar mesmo, aconteceu em 2017, porque entre 2014 e 2017 precisou ser criado um código de receita, precisou ser regulamentado como seriam feitas essas transferências para esse código. Então, no final de 2017, se não me engano, em dezembro, saiu esse decreto regulamentando tudo e criando o Código da Receita na Cefaz. O fundo destinava 5% do ICMS arrecadado com a venda de cigarros, foi destinado para o fundo, e 3% do ICMS arrecadado com a venda de bebidas. Essa era a ideia do fundo e foi o que foi feito, né, na verdade. Em 2017, então, no final de 2017, a gente conseguiu que fosse regulamentado e criado o código. Assim foi que começou, então, em janeiro de 2018, foi que começou realmente a ser arrecadado os recursos para o fundo e houve, então, a primeira transferência de recursos. O fundo criava também um conselho composto por 5 pessoas na época e que envolvia, inclusive, o Ministério Público. Tinha cadeira no Conselho CRM, a ABFIC, a própria Secretaria de Saúde, a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento aqui do Estado, e tinha o Ministério Público no momento, né? Então, foi feito aí a primeira reunião do Conselho e, se não me engano, volta de maio de 2018, o hospital, nosso hospital, nossa instituição foi beneficiada. Na época foram 3.600.000 reais, e a gente vinha passando por uma situação bem grave, porque aqui nós atendemos majoritariamente SUS, 95% dos nossos pacientes, nossos atendimentos são SUS, e a gente estava numa situação bem complicada. Esse fundo ajudou a gente, nesse momento ajudou muito a gente na compra de medicamentos e enfim, a sair daquele momento de dificuldade que a gente estava. Mas também foi a única transferência feita, foi em 2018. Nesse período, a gente teve aí, até 2021, até os dias atuais, nós tivemos aí um monte de problemas para, como eu posso dizer, bom, um monte de barreiras que a gente precisou saltar aí. Uma delas é que o fundo, apesar de estar
de existir no papel, o dinheiro não estava sendo repassado para o fundo, então o fundo estava com a conta zerada. A gente conseguiu, o secretário de Saúde, através do secretário de Saúde do Estado, a gente conseguiu que esse ano fosse feito isso, e esse ano também foi feita outra alteração importante no fundo. Duas alterações, na verdade, eu esqueci de dizer, mas o fundo ele tinha um prazo de validade, né? E nesse prazo de validade terminava em 2018 mesmo. E aí foi prorrogado para 2021, e esse ano a gente conseguiu que fosse prorrogado para 2030, tá? E a gente conseguiu também esse ano que o dinheiro que deveria estar no fundo, que fosse depositado. Então, mês passado, foi feita uma outra reunião e nós fomos novamente beneficiados com parte do recurso que estava no fundo. Dessa vez foi parte, a primeira vez foi integral. Em 2021 tinha 28 milhões, 200 e alguns reais, e nossa parte ficou em 8 milhões e 200 mil reais aproximadamente. O fundo, os outros 20 milhões ficou com o governo do estado, que também tem um hospital de câncer aqui na cidade de São Luís, e ficou com essa fatia maior do recurso. Esse ano foi feito, nessa mesma medida provisória, nesse mesmo projeto de lei, desculpe, que fez a alteração do fundo, que fez a alteração da validade do fundo, foi feita uma alteração muito importante também. O fundo estadual, o conselho do fundo deixou de contar com a presença do Ministério Público. Houve um debate muito grande que ele não poderia ter cadeira no conselho, porque o poder do Ministério Público seria de fiscalização, e então estaria havendo uma incompatibilidade, né? E, de fato, é verdade. O problema foi que a substituição foi feita e colocaram o novo membro, é mais um membro do governo, a Segov, né? Secretaria de Governo. E aí a gente acabou sendo o elo mais fraco da corrente agora, porque dos 5 votos, 3 são sempre do governo do estado. Então, eu considero, né, que nós estamos no elo mais fraco da corrente e que precisamos rever isso. Eu já pedi agora para alguns deputados, amigos aqui do hospital, eu pedi que fosse revisto essa situação, para que a gente possa ter uma situação de equilíbrio no fundo, né? Esse, para mim, hoje é uma das principais desvantagens que tem. A criação do fundo foi muito importante, aconteceu num momento super importante para o Estado. Nós sabemos todos, a gente trabalha com o SUS, a gente sabe como é deficitário, a gente sabe como piorou muito depois da pandemia a situação de déficit dos hospitais, porque tudo aumentou de preço. Então, realmente, esse fundo é uma grande vitória aqui no Estado. Para o combate ao câncer, é uma grande vitória aqui no Estado. Mas a gente precisa ainda, mesmo depois de 10 anos da proposição inicial, e 2014 para cá, mais 7 anos, né? Então, nós temos mais 7 anos aí de quando ele foi efetivamente regulamentado, a gente ainda precisa ajustar, então ele ainda precisa de ajustes, né? Não é ruim, né? Pelo contrário, eu sei que não existe esse fundo em outros estados da federação, mas é uma obra que precisa de seus ajustes e a gente vai precisar ainda trabalhar em cima dele. Entendeu? Nós temos aqui hoje essas obras. Hoje o doutor Sandro, inclusive, ajudou a gente aqui muito na ampliação da nossa radioterapia. Esse dinheiro, na época, doutor Sandro, foi muito importante para essa obra que a gente estava fazendo, né? A gente comprou alguns acessórios dos equipamentos e, por enquanto, até a saída, do Ministério Público, onde a gente tinha esse fiel da balança aí nos votos, né? A gente se beneficiou bem e fizemos grandes avanços. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar daqui para frente. A gente, como eu disse agora há pouco, nós estamos em desvantagem. Mas vamos trabalhar e vamos resolver essa situação para que o fundo chegue aonde precisa. Dados que a gente tem em relação ao Hospital do Estado, a gente atende 2 vezes mais do que o Hospital de Câncer do Estado. A gente tem a radioterapia aqui que não tem lá. E o Hospital
de câncer do Estado custa mais caro. É claro que o fundo é para combate ao câncer e o Estado tem outras 2 portas em outros 2 municípios, que seriam Imperatriz e Caxias. Mas eu acredito que, sendo replicado para outros estados da federação, a gente tem que ser corrigido essa falha. Eu considero isso uma falha do sistema. Tá? Alguém, doutor Sandro, alguma pergunta a respeito? Obrigado, Antônio. Excelente, a gente vê aí a possibilidade de conjugar um imposto saudável em cima de hábitos que a gente deseja reduzir na população, cigarro e etilismo, e direcionando esses recursos para fortalecer as ações de controle do câncer no Estado. Nosso próximo convidado vem de uma cidade aqui do interior de São Paulo, Jaú, onde um trabalho consistente de prevenção do câncer e de atuação concertada com o sistema de saúde local tem feito um reconhecimento importante do trabalho do Hospital do Câncer de Jaú. Temos aqui o depoimento do Dr. Antônio Navarro, que vai nos fazer a experiência do hospital em buscar fontes acessórias de financiamento público que não as decorrentes dos repasses por produção de serviços. Enquanto nós não temos um horizonte econômico que permita vislumbrar que vai haver um incremento nesses repasses por produção, é importante explorar as outras oportunidades de financiamento adicional que os hospitais habilitados em oncologia podem se valer para incrementar as suas ações nos cenários em que estão inseridos. Então, com a palavra, doutor Antônio Navarro. Muito obrigado pelo convite a esse simpósio. Meu bom dia ao doutor Sandro, doutor Antônio Dino, que me antecederam. E eu sou diretor superintendente da Fundação Dr. Amaral Carvalho e do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. É uma fundação filantrópica privada, né? E que iniciou as suas atividades em 1915, né? Foi a idealização da maternidade do Jaú, depois tornou-se Hospital Geral na década de 50 e na década de 70 o Hospital Especializado em Oncologia. Em 96 nós passamos a integrar o Programa Nacional de Transplante de Medula Óssea e este ano estaremos completando em dezembro 105 anos. Em média nós atendemos 70 mil pacientes por ano de 24 estados. Esses 24 estados, a grande maioria é composta de pacientes de transplante de medula. Com relação ao câncer, a nossa invasão, que se diz a invasão de outros estados, é relativamente pequena, até pela nossa condição geográfica. Nós somos bem no centro do estado de São Paulo, uma região populosa, uma região com mais de 2 milhões de habitantes. Então, a nossa demanda é muito maior do próprio estado de São Paulo. Praticamente 93%, 94% são de pacientes do estado de São Paulo. Nós já fizemos 3.576 transplantes até esta data, todo tipo de transplante de medula óssea. Hoje nós somos um dos maiores centros aí do hemisfério sul em transplante de medula óssea. Agora vamos falar sobre uma coisa extremamente importante, que é a questão do financiamento, que é o grande tema deste simpósio. Nós temos, na verdade, três tipos de organizações que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Os hospitais públicos, as organizações sociais, muito popular aqui no estado de São Paulo, há muitas organizações sociais no estado de São Paulo, e os hospitais filantrópicos privados. É claro que os hospitais públicos têm um orçamento próprio dentro da sua própria legislação, né? E as organizações sociais também são contratadas mediante licitações e, portanto, elas têm também
as suas tabelas, o seu financeiro, de certa forma, sempre atualizado, né? E os hospitais filantrópicos privados, que somos nós, uma fundação filantrópica privada ou uma associação, enfim, são entidades privadas, né, que prestam um serviço público relevante, e no caso nosso, é claro, o Sistema Único de Saúde. Seguindo, quais as formas de financiamento do déficit do SUS para os hospitais filantrópicos privados? São os programas de incentivo à contratualização. Aqui no estado de São Paulo tem Santas Casas e Santas Casas Sustentáveis e Pró-Santas Casas. O Santa Casa Sustentáveis não tem nenhum hospital oncológico, não sei a razão disso, mas nenhum recebe por esse programa algum adicional. E temos o Pró-Santa Casa, que é extremamente defasado e pior, desequilíbrio muito grande entre os hospitais. Tem muito critério técnico ainda. Isso está sendo corrigido, eu tenho notícias, pelo governador, pelo Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está revendo essas questões. E nós temos o que também? Nós temos as emendas parlamentares, que acho que todos aqui, de certa forma, participam, sejam elas emendas parlamentares federais ou estaduais. E essas emendas parlamentares são individuais ou em bancada, né? Esse nós fazemos um trabalho também bastante grande no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. E as doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E outras fontes. Nós temos, por exemplo, um título de capitalização regulamentado, chamado Filantropia Premiável, que também ajuda, como uma fonte de recurso interessante. E também temos, e eu acho que é isso que é importante, que nós, por sermos um hospital filantrópico, nós todos os filantrópicos, podemos atender a convênios de particulares desde que não ultrapasse a um índice de 40% e atenda pelo menos 60% do SUS. O superávit, que hoje é bem menor, mas o superávit que eventualmente exista de convênios de particulares também permite você fazer o financiamento do déficit do SUS. Então são as fontes de receita dos hospitais filantrópicos. Além, é claro, da tabela, que todos sabemos, hoje em média defasado em 50%. Quer dizer, de cada R$1 que você gasta, praticamente 50 centavos você tem que achar outras fontes de financiamento. E agora, sem dúvida nenhuma, com a pandemia, agravou substancialmente esse custo. Já ultrapassou os 50%. Seguinte, aqui nós fizemos apenas uma tabela, citando 4 hospitais A, B, C, enfim, que são os hospitais que recebem, né, pela produção CIA-SUS, pela tabela SUS, quer dizer, se você pegar a produção deles e jogar na tabela SUS, você tem os valores totais recebidos de fundos e subvenções e emendas. Produz 112, o Hospital 1 recebeu 412 e, portanto, os valores pagos a mais da tabela SUS foi de 300 milhões de reais. E assim vai, né? E tem uns que recebem muito menos, né? Quer dizer, há uma distorção em relação também a esses fundos, sejam estaduais, aí eu não estou falando de emenda, eu estou falando de fundos mesmo, de incentivo. Quer dizer, há uma distorsão completa, e essa distorção é que nós estamos sempre lutando no sentido de que haja pelo menos um critério técnico, né, que leve em conta as questões quantitativas e qualitativas dos hospitais. Eu acho que isso é uma coisa importante, é um incentivo, inclusive, para que a gente possa prestar cada vez melhor, né, o atendimento ao Sistema Único de Saúde. Então essas distorções, elas existem e nós temos, eu acho que os filantrópicos têm que realmente trabalhar no sentido de rever essas distorções, não de emenda parlamentar, principalmente a emenda parlamentar
de cada um dos deputados, as individuais, ela tem as suas características e, inclusive, tem questões políticas envolvidas indiscutivelmente. Isso é uma realidade, mas eu digo a respeito de fundos de incentivo, é que deveriam ter realmente uma destinação mais adequada, levando em conta a questão quantitativa e qualitativa. Bom, aqui terminou a exposição, foi bem rápida e conceitual, né? Mas eu quero deixar uma mensagem que eu acho que é importante. Os filantrópicos privados são, conforme eu disse, há 3 tipos de hospitais. Os filantrópicos privados são uma das coisas mais antigas que existe no Brasil. Existe há mais de 500 anos. Começaram com as Santas Casas e depois foram evoluindo. Infelizmente, o que a gente tem sentido hoje é que elas estão desprestigiadas em relação aos governos. Parece que está havendo uma mudança nesse sentido, tanto federal como estadual, no nosso caso. Parece que está havendo uma mudança. Mas, por exemplo, as filantrópicas não participam de licitações para, por exemplo, administrar um hospital público, como é permitido às OS. E eu pergunto por quê? Se nós conseguimos produzir mais barato do que as OS, existe um trabalho feito pela Confederação das Misericórdias do Brasil, você vai ver distorções muito grandes de recebimento entre os diversos hospitais e também entre os filantrópicos, uma distribuição absolutamente sem critério. Então, o filantrópico, na verdade, ele precisa lutar para que haja uma distribuição adequada desses recursos, uma distribuição técnica, e mais do que isso, ele precisa também ser cobrado, é claro, pela qualidade do serviço que presta. Mas, ao mesmo tempo, o importante é que a gente sabe que nós podemos fazer quase que 30% a menos do nosso custo de uma OS e 60%, 70% a menos do que um hospital público, né? E eu acho que está na hora realmente da gente começar a trabalhar, e estamos trabalhando todos juntos, para que a gente possa efetivamente, né, ter uma distribuição correta, adequada, e que coloque os filantrópicos, né, no rol realmente da saúde pública, não só pelo trabalho que executam, que é fundamental, mas principalmente tendo fontes de financiamento como os demais. Então, muito obrigado a todos e um grande abraço e um bom dia a todos. Obrigado, Antônio. Sem dúvida, além de mais recursos públicos para a atenção oncológica, é importante que haja uma eficiência no uso dessa condição escassa que hoje os orçamentos públicos do país. Vamos ouvir agora o Dr. Márcio Leão. Márcio Leão vai nos trazer aqui uma perspectiva complementar à participação do ente privado na gestão em saúde pública, trazendo experiências que estão acontecendo no estado da Bahia e que podem dar uma ideia de como há uma complementariedade necessária entre o ente privado na entrega de serviços de saúde para o SUS no Brasil. Márcio? Primeiramente, obrigado a todos, né, principalmente a Sandra, por essa articulação na perspectiva da gente demonstrar um pouco dos trabalhos realizados a nível de assistência oncológica. E vamos falar um pouquinho da experiência que tivemos aqui em 3 variáveis, de uma ação social que nós começamos por ordem empresarial até a oportunização de celeridade nas alternativas de diagnóstico e tratamento do câncer. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, exatamente. Nós, aqui na Bahia, desenvolvemos um trabalho de rastreamento do câncer de mama que começou com uma atividade
extremamente filantrópica do Dr. Delfim, que é presidente do grupo Delfim Saúde, né? Ele tinha feito um levantamento e já tinha noção que naquele período existiam 1.100.000 mulheres na faixa de 50 a 69 anos para rastreamento, né? E essas atividades começaram com um intuito extremamente de devolução à sociedade por toda a trajetória de Dr. Delfim. E como funciona o programa? Posteriormente, com o câncer da presidente Dilma, isso acabou entrando numa política de saúde da mulher. E o governo da Bahia abriu um credenciamento aqui, acabamos que participamos desse credenciamento e fomos contemplados aí com essa boa surpresa em poder contribuir com a transformação social. E o programa, ele basicamente tratava da mamografia, ultrassonografia e biópsia, e devolvia essa paciente, essa mulher, para a estrutura de saúde pública, para que ela fosse direcionada para encaminhamento, né? Até o presente momento, nós já realizamos 713.424 mamografias, né? O número de ultrassonografias e biópsias, eles também são bem expressivos. Não estão completos, porque em algumas etapas tivemos algumas outras parcerias que fizeram essa parte do serviço, e isso fez com que o serviço desse cada vez mais celeridade. Passamos por todas as regiões, macro e micro, dos polos de saúde da Bahia, desde 2011 até agora, 2021, são 10 anos em atividade, né? E aqui a gente começa a falar das questões disruptivas que o modelo precisa ser reorganizado. Vimos um número ali de acima de 700 mil mulheres que foram realizadas, e a estrutura contou já com um conceito de inovação. E aí a gente começa a compreender por que e por onde inovar, né? Quando nós levamos os consultórios para os caminhões, nós não tínhamos parâmetros de vigilância sanitária, tínhamos todo um problema de trânsito junto aos órgãos de controle, aos órgãos trabalhistas também, porque o técnico de radiologia ele tem uma carga horária pré-definida, o motorista, né? Então, tudo isso, todas essas nuances serviram para mostrar que deveríamos desenvolver alternativas para que gerássemos acessibilidade para essa população. Então, hoje a nossa estrutura é composta por 5 unidades móveis, 9 mamógrafos, né? E toda a parte digitalizada. E tudo isso foi muito bem negociado com a Vigilância Sanitária, com o Ministério Público do Trabalho, né? Com premissas de reavaliação de engenharia clínica. Então, inovar foi olhar diferente sobre qual a perspectiva da regra nos permitiria fazer dar esse alcance e acessibilidade, né? E aqui a gente vai compreendendo que, se a gente pegar somente uma informação, que é o câncer de mama, a gente vê toda a desestruturação que ele pode vir a causar e os impactos sociais disso. Porque essa mulher, principalmente nas nossas regiões norte e nordeste, ela é o que a gente chama aqui de arrimo de família, né? É a responsável pela base de sustentabilidade da família. E tirar essa mulher do fronte, do labor, você vem com todo um processo macro, social e econômico avassalador, né? Então a gente passa desde a desestruturação da família, evasão de mão de obra, porque essa mulher vai ter que sair para se tratar, aumenta o custo de previdência, o custo de saúde pública por conta do mecanismo tardio também de diagnóstico, aumenta. Temos problemas na desestruturação familiar através da evasão escolar, ou as crianças ou os jovens saem para trabalhar e complementar a renda familiar, ou por desequilíbrios socioeconômicos e também psicológicos. Você tem um alto índice de criminalidade, né? Aumentando o tráfico de drogas, marginalidade. Então, imagina o grau de responsabilidade e o grau de pertencimento que essa mulher tem nessa transformação social. E aí a gente vê que a cadeia oncológica, ela sofre, no Brasil, um problema de acesso, né? A gente tem um problema de estrutura educacional em nossa população, desde coisas básicas da
de saneamento, condições alimentares, né, que isso é um problema crônico, até o efetivo acesso e a qualidade desse diagnóstico. Porque um programa de rastreabilidade de screening de câncer, como nós fizemos, mostrou que as ações sazonais que se aconteciam, como vamos fazer um mutirão de mamografia, ele acaba não efetivando ou não dando a vazão necessária para a complementação daquilo que é necessário para essas mulheres. Então, o diagnóstico ele tem que ser conclusivo, ele tem que ser fechado, porque se isso não acontecer, se esse paradigma, essa barreira não for quebrada, o tratamento ou não vai acontecer ou vai ser tardio demais, né? Então, a gente tem todo esse problema na nossa cadeia diagnóstica, que é do acesso à qualificação da cadeia oncológica, do acesso a toda a estrutura de diagnóstico que nós temos, para daí gerar um tratamento com melhor efetividade. E isso traz uma grande ponto de dúvidas ou de melhoramentos da nossa estrutura. Por quê? Nós temos todo o problema da atenção básica precária, gerida pelos municípios e não dando suporte a toda a massa populacional. Nós temos uma pluralidade dentro do nosso país, né? Essa miscigenação de povos e de culturas estabelecem regiões com incidências e formas diferentes dos tipos de câncer. O ciclo de informação, por sua vez, também ele fica equivocado, porque como temos um problema crônico de acessibilidade e de diagnóstico, muitas vezes o deslocamento das pessoas para regiões que eles tenham acesso, ou um parente, ou um amigo que conheça, que consiga colocar ele na fila para diagnóstico e tratamento do câncer, já distorce mais uma vez o sistema de informação, né? E esse sistema de informação, que ele precisa criar essa riqueza para conhecimento das questões territoriais, para conhecimento das demandas do perfil populacional, geram sempre um atraso no aperfeiçoamento das políticas, do desenvolvimento das políticas. Então, nós temos um Brasil uniformizado em conceito e plural na diversidade de seus povos e de suas demandas, né? E acaba comprometendo, por sua vez, o setor secundário e terciário da saúde com a baixa resolutividade. Algumas coisas de câncer poderíamos resolver em estruturas de day hospital, outras em ambiente hospitalar, né? Então, mas com essa dificuldade de acesso, esse trânsito difícil do diagnóstico e a possibilidade do acesso efetivo ao tratamento, essa distância acaba comprometendo toda a cadeia que foi desenvolvida. E aí, aproveitando tudo aquilo que o professor Navarro aí colocou, o financiamento ele vai ficar obsoleto pelo desconhecimento efetivo das reais necessidades. Como funciona hoje, né? Nós temos contratualizações dentro da nossa estrutura. Essas contratualizações, também como foi colocado por Navarro, são desde contrato de gestão até OS, até as PPPs, que é um modelo mais moderno de formato relacional, né? Só que temos precificações também padronizadas. Diferente do que o mercado de saúde suplementar está trabalhando por performance, porque está procurando conhecer a matriz de informação do seu usuário através da atenção primária, a gente tem um sistema de precificação padronizado, sem reajuste, né? E isso acaba fazendo com que o custo da saúde aparente ser maior e que o financiamento aparente também ser menor, né? Essa transferência de responsabilidade, ela acontece com a parte das ações estratégicas em saúde, né? Por quê? Porque estabelecer uma regra padrão para acesso, atendimento, toda a estrutura da cadeia oncológica, e essa regra é o agente norteador, às vezes, dos órgãos de controle, né? Então, quando uma secretaria estadual ou municipal contratualiza ou faz o serviço próprio, e aí os órgãos de controle olham aquela regra, às vezes, por um bom entendimento e por um bom diálogo, eles conseguem facilitar o trânsito e gerar essa acessibilidade à população. E por outras vezes, por uma dificuldade também de conhecimento e conceito,
esses projetos e processos ficam parados, né? Outro sim que a gente tem que analisar é o negócio por oportunidade. O desenvolvimento de centros de resolutividade trazem o crescimento macroeconômico daquela região, né? Então, isso muitas vezes também acaba sendo perdido no tempo. Aqui na Bahia a gente vê muito isso. O plano de expansão de radioterapia, ele já foi contemplado aqui em algo em torno de, se eu não me engano, em algo em torno de 60% a 70% daquilo que foi desenhado. Agora a gente tem outra etapa para vencer. Como levar radioterapeutas para o interior, né? O que gera de atrativo. Então, estruturas de resolutividade em saúde são agentes de cadeia de desenvolvimento macroeconômico de determinadas localidades, né? E aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, é conhecer para planejar. Nós temos as Santas Casas, né, as estruturas de misericórdia, que estão no maior número de cidades e compõem o maior número de leitos hoje do país. Nós temos as organizações sociais com formatos de contratos que precisam ter um grau de lapidação e um redesenho dos planos de trabalho, né? E nós temos todo um caminho da iniciativa privada e a indústria da saúde que precisa também participar mais da estrutura de saúde pública, porque com a curva de envelhecimento da população, com todas as distorções de remuneração que a gente vem falando há muito tempo, o sistema vai ficar insustentável. E hoje a gente depende diretamente dessa simbiose. Então, modelos participativos da iniciativa privada junto do setor público, dos órgãos de controle, também das filantrópicas, também das organizações sociais. Esse ecossistema ele tem que ser repensado para gerar melhor efetividade. Hoje, nós temos alguns centros de excelência no Brasil, tanto de saúde pública quanto de saúde privada, organizações mistas como Santa Casa também já estão através de OS, mas temos também, por outro lado, um grande número de atividades sendo desenvolvidas como mandato tampão. E isso é muito preocupante. Então, quando a gente olha as perspectivas dos UNACONs, dos CACONs e modelos como os modelos de PPPs, né, ou então a reorganização desse sistema, a gente acredita que essa melhoria, esse refinamento, né, essas 5, 6, 7 cadeiras discutindo o modelo oncológico vai nos colocar num novo cenário, né? Redefinir o sistema de financiamento, redefinir protocolos, a indústria da saúde, as farmacêuticas também. Então, nós temos todo um ecossistema que ele precisa ser reavaliado e também revitalizado, né? Outro sim, a medicina nuclear, que está aí, é um grande aliado na cadeia oncológica, mas tem entraves culturais ainda. Então, repensar todo o modelo. E por que eu falo de repensar, falo de financiamento e falo de tudo isso? Porque agora a gente vem para o advento que estamos próximos aí, tomara que sim, do pós-pandemia, né? E essa pandemia, ela represou também todas as áreas, e com oncologia não foi diferente, né? Oncologia, cardiologia, neuro. Então a gente tem aí uma demanda represada absurda que vai explodir a qualquer momento, quando as atividades voltarem com mais frequência, com mais normalidade. E aí a saúde suplementar, ela pode, mais uma vez, gerar um alto risco para a saúde pública, porque o ticket médio das operadoras de saúde tem diminuído. O sistema hoje é basicamente financiado pela gerência de recursos humanos nas contratualizações das operadoras. Esses contratos são contratos de coparticipação. Muito provavelmente, grande parte desse núcleo que usa a saúde suplementar deva cair também no Sistema Único de Saúde. Por isso que conhecer para planejar ou replanejar nossa estrutura é vital. E compreender modelos de contratos que a participação e a entrega social efetiva seja maior, né, e tenha maior abrangência, que consiga atingir o maior número de pessoas, vai fazer toda a diferença nesse nosso novo marco. Fico aqui o meu contato e estou à inteira disposição para
participar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. É uma satisfação ver como o setor privado tem como se inserir de maneira eficiente na assistência à saúde. Vendo, por exemplo, de um dos números que você mostrou, 700 mil mamografias e 9 mamógrafos em 10 anos. Uma conta rápida é 30% acima da produtividade máxima de mamógrafos e unidades fixas. E unidades móveis se deslocando para os municípios, favorecendo esse acesso próximo do usuário do SUS aos meios de rastreamento do câncer de mama. Finalizamos aqui, então, essas apresentações e vamos ter um momento adicional onde a gente vai debater. Tenho várias perguntas, curiosidades sobre as falas dos colegas que me antecederam e teremos também a participação ao vivo da audiência que certamente está estimulada pelas brilhantes apresentações que vimos nessa sessão. Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, a essa discussão sobre novos caminhos ou caminhos alternativos e complementares para o financiamento em oncologia, vamos poder contar agora com a participação da audiência, que tem o chat, onde pode formular questões e dúvidas que a gente vai procurar explorar junto aos nossos palestrantes. Não podemos deixar de mencionar, uma vez que é o tema desse ano do TJCC, avaliar sobre diversos aspectos como impactou a pandemia de Covid-19 na atenção oncológica, entender como isso eventualmente impactou no financiamento dos hospitais especializados. Temos aqui a experiência do Dr. Amaral Carvalho, que é importante prestador do SUS de São Paulo, oncologia, e o principal centro na região. Temos aqui também a experiência do Hospital Aldenor Abello, no Maranhão, São Luís, que também é responsável por um contingente importante da atenção oncológica no estado. Os contratos, normalmente, com os gestores, envolvem metas de produção, e é sabido que os atendimentos foram diminuídos por conta da pandemia. Isso, de alguma forma, impactou o financiamento dos hospitais durante a pandemia e nesse ano que a gente continua atravessando ela. De que forma que essa mudança no perfil de produção mensal de serviços eventualmente impactou os contratos que vocês têm com os seus gestores? Eu começaria pelo colega de Jaú, Antônio Navarro, entender como é que é a relação com o seu gestor em relação a ajustes de produção pelo impacto da pandemia. Bom, boa tarde a todos aí. Prazer estar com vocês novamente. Na verdade, acho que isso aí, o fato de continuar, né, embora tenha caído de fato a demanda pelo câncer, até pelas razões pelas quais nós já expusemos, felizmente o que eu vejo é que a tabela continua, quer dizer, o governo continua pagando, né? Porque você sabe que, e principalmente com a defasagem que tem, se isso não ocorresse, os custos fixos já, por si, já são suficientes para poder explodir qualquer instituição. Então, acho que foi uma iniciativa importante
do governo federal, no caso, no fato de permanecer com esses pagamentos integrais aos estados e serem repassados para a gente de uma forma também de acordo, basicamente, com a tabela de 2019. Né? E depois houve todo um trabalho, e felizmente o governo do estado também, no nosso caso, compreendeu isso e vem compreendendo isso, que o que precisa agora é retornar um volume, não é, de atendimento, que talvez até seja maior, nós não sabemos que provavelmente isso ocorrerá, mas ainda não está ocorrendo, de que nós não podemos, isso aí, a pandemia, por ser um caso extraordinário, ela não pode, obviamente, impactar de forma negativa o contrato, porque isso seria um desastre para o atendimento público, no caso do câncer. Eu acho que isso é para todos nós. Felizmente, esse diálogo está estabelecido e acredito que não vamos ter problema com essa negociação. Excelente. Dino, no Maranhão, relação com gestores, caiu a produção do hospital durante a pandemia e houve alguma flutuação do financiamento? Sandro, houve sim, tá? Principalmente no ano passado, o movimento do hospital caiu bastante, e ao contrário de Jaú, esse movimento já veio de volta e veio com muita força, e está causando, inclusive, impactando nas filas de cirurgia, algumas filas de tratamento, tá? Realmente, o governo federal está pagando, quer dizer, mandou que o teto fosse pago independente da produção. Infelizmente, a nossa prefeitura ainda não entendeu, com quem somos contratualizados, ainda não entendeu dessa forma. E a gente não recebeu ainda, desde, acho que outubro do ano passado, que a gente não recebe, apesar de existir a lei e ter sido prorrogada até o final de 2021, a gente aqui em São Luís, os filantrópicos daqui não estão recebendo. A gente, a PAI, a Santa Casa, né? Ano passado a gente conseguiu ainda superar isso, porque a gente recebeu parte desse recurso até o mês de outubro. Se não me engano, acho que era de maio a outubro, maio, junho, julho, isso, maio a outubro a gente recebeu. Acho que maio foi o primeiro mês da lei, né? E fora isso, existiu também uma liberação de recursos de 2 bilhões de reais, que foi dividido entre todas as Santas Casas do Brasil, e que coube um quinhão aqui para a Fundação, para fazer frente a esses aumentos, né? Porque, como a gente sabe, o doutor Antônio acabou de falar, a tabela é bastante defasada, e a gente teve muito aumento de custo nos últimos anos, principalmente nesse período de pandemia. Na última reunião de direção aqui, a gente estava calculando um aumento de déficit financeiro aqui na faixa de 20%. Né? É muita coisa, é muita coisa. Então, de fato, essa atitude do governo federal ajudou, mas a gente vai ter problemas, a gente continua tendo problemas de financiamento, esse problema não acabou, está longe de acabar, enquanto não for revista a tabela SUS, esse problema não acaba. E isso vai acabar impactando no tratamento dos pacientes, que agora já impactou com a pandemia, e a tendência é criar um problema maior nesse atendimento. Importante essas observações, como os gestores podem ver essa questão da manutenção do repasse por um contrato sem a contraprestação de serviço de maneira distinta, né, em diversas regiões. Isso seguramente deve estar se replicando, esses problemas, nos diversos CACONs ou NACONs do país. Nós temos uma rede em que cada hospital tem que, normalmente, matar um leão todo dia para poder tocar as suas operações de maneira adequada. Foi antecipado aqui que vai haver um aumento na demanda por serviço. Eu queria só complementar a questão anterior, perguntando para vocês se vocês têm algum diálogo com os gestores a respeito de, no caso de aumentar a demanda de serviço, além do que é contratado, se já há uma organização para fazer uma suplementação, um aditivo desses contratos, para que não aconteça aquela situação comum de hospitais produzirem serviços e não serem remunerados por eles. Posso falar? Sim. Primeiro eu quero fazer uma correção, de fato, eu acho que talvez não tenha, e realmente não soube me expressar corretamente. A demanda voltou aos níveis de 2019.
O que, na verdade, nós estamos esperando é um efeito rebote, que vai ser muito grande, acreditamos que chega a 30% a 40%, isto será inevitável, e aí é o grande problema, como disse o doutor Sandro, qual é a negociação, qual é a conversa que nós temos que fazer com os nossos gestores, de forma a aumentar esse teto físico financeiro. Nós sabemos que o financeiro é insuficiente, mas o pior seria se não houvesse a manutenção desse financiamento, porque, obviamente, você aumentaria ainda mais, né, o déficit. Eu acho que nós temos aí, eu não sei como é realmente o estado de vocês, mas no caso do estado de São Paulo, por aumento de teto físico financeiro, normalmente precisa de aprovação, eu acredito que isso seja para todos os estados, precisa de aprovação da comissão bipartite, né? E normalmente o teto físico financeiro passa por decisão do Ministério da Saúde. Então, é uma conversa, obviamente, que nós estamos tendo com os gestores, inclusive com o próprio Ministério, e também com os gestores estaduais, e isso eu acredito, infelizmente, que vai ser bastante problemático. Espero que, não porque falte vontade de fazê-lo, nós estamos assistindo aí a todo momento às dificuldades de financiamento público, né? Financiamento questões orçamentárias, inclusive. Hoje, recentemente hoje, essa semana, nós estamos com um problema, que é a falta de insumos para a medicina nuclear, por conta e falta de financiamento. Então, eu acredito que os gestores que sabem disso, e nós sempre que tivemos a oportunidade de conversar com eles sobre isso, estejam achando alguma saída, né, que não fira, obviamente, os aspectos legais inerentes aos orçamentos. Mas, se isto não ocorrer, indiscutivelmente vai haver um grande problema que nós vamos ter que o país vai ter que resolver e nós vamos ter que resolver. Juntos com isso, junto com todos. Dino, em São Luís, as discussões sobre o que fazer com o efeito rebote da Covid em relação a atendimento além do que contratos previam? Isso, aqui acontece da mesma forma de Jaú. Eu concordo aí em gênero, número e grau com o doutor Antônio, mas eu só quero acrescentar uma coisinha. Aqui esse efeito rebote já está acontecendo. E mesmo que a gente consiga fazer isso, a gente está esbarrando na estrutura física do hospital, né, no caso. Então, eu estou, por exemplo, filas, eu não tinha filas de cirurgia, hoje eu tenho. E outros tratamentos. O pessoal veio mesmo. Marcação de consulta para retornos, por exemplo. A gente está tendo problema com isso. Então, não é só a questão financeira. Claro que a questão financeira pesa muito. Mas esse rebote aí também está causando um problema estrutural para a gente. Eu não estou conseguindo atender como eu conseguia normalmente em 2018, 2019. Agora veio todo mundo de uma vez só. E está causando os dois problemas, estrutural e financeiro. Aqui a gente tem conversado já também, mas passa por todo esse processo que o doutor Antônio falou, não é uma coisa fácil. Eu acredito que ainda demore um pouquinho a resolver, mas a gente tem esse outro problema que não vai conseguir resolver mesmo, porque não é mudar uma estrutura de um hospital, a estrutura física de um hospital, aumentar um centro de cirúrgico, também implica em outras coisas. Eu aumentar um centro cirúrgico, por exemplo, eu vou ter que aumentar a quantidade de leite de UTI e a quantidade de leite de internação. Então, mexe no hospital inteiro. É um problema que eu não vou ter como resolver a curto prazo. Acredito que os outros hospitais terão esse mesmo problema. Muito bem lembrado. E a audiência também, Rosimeire, está perguntando aqui como é que os hospitais se portam frente à situação fática de chegar a sobrecarga de atendimento frente ao que está previsto nos contratos, ou seja, o famoso atendimento extra-teto. Tem havido sensibilidade ao longo dos anos na relação com os gestores para manejar esses atendimentos extra, ou há alguma política local de simplesmente restringir o acesso e o paciente não ter o atendimento porque não há previsão em contrato?
Bom, aqui no estado de São Paulo, o que nós temos é um sistema que ainda precisa de aperfeiçoamento, mas ele é um sistema centralizado de vagas, né? Então, você consegue, obviamente, ter um pouco mais de distribuição, né, desses pacientes. Isso ajuda em parte, mas como todo o sistema vai ser sobrecarregado, obviamente isso não vai resolver o problema. Isso que o Dr. Antônio Dino falou é uma realidade, as questões também são de ordem estrutural. Ainda que entrem novos serviços, que eventualmente pode ocorrer de umas santas casas, enfim, que tenham condições de obviamente, fazer oncologia, talvez entre no sistema. Aqui nós temos uma gama bem maior, digamos, também uma demanda, mas uma gama bem maior de prestadores de serviços. Então, eu acredito que o impacto ele vai existir e vai existir em toda a cadeia, em todo o sistema, aliás. Em todo o sistema. Isso que o doutor Antônio Dino falou é uma realidade. A questão física dos hospitais, por si, né, já é um problema muito sério para ser enfrentado. O que a gente espera é que possa haver, no caso, estarem algumas santas casas preparadas ou se preparando para poder também fazer frente a essa demanda. Dentro dessa perspectiva, Dino, na sua situação no Maranhão é mais complicada porque realmente o número de prestadores é limitado, né? Acho que na capital tem um hospital universitário, no interior tem uma unidade no sul dos estados. Isso. E tem um hospital também de São Luís, o Hospital Geral, que é o Hospital do Estado. Hospital do Estado. Isso. E tem também o Hospital de Imperatriz, desculpa, que está prestando algum serviço para o governo do Estado, eu acho que através de contrato com o governo do Estado, não com o SUS. Eu não tenho certeza. Tá? Mas, respondendo a pergunta da nossa espectadora, nós temos aí a seguinte situação, e é isso que a gente espera. A gente está negociando aqui com o nosso contratante, porque nos meses de dezembro e janeiro, normalmente existe uma queda no movimento, né, do hospital. E aí a gente espera, a gente tem atendido o extrateto normalmente, na esperança de que a gente consiga, nessa negociação, botar esse extrateto nos meses de dezembro e janeiro, que é quando a gente teria uma queda sensível, queda de movimento, e aí fizesse esse tipo de compensação. Mas isso aí não é uma certeza, eu não tenho essa certeza ainda. O fato é que a gente realmente não pode deixar de atender e dizer assim, vamos interromper a sua quimioterapia agora porque acabou o teto só mês que vem. Não tem como a gente fazer isso. Então, a gente realmente conta com o bom senso dos gestores e conta da classe política como um todo, né? Porque existe aí, nesse meio, não só o contrato, mas existem emendas parlamentares, existe convênio que pode ser feito com o Estado, com a Prefeitura, enfim. A gente conta aqui, a gente espera poder contar, né, com o bom senso dessas pessoas para que a gente continue funcionando nos próximos anos, porque realmente a situação está muito complicada, os aumentos foram muito grandes. Agora mesmo eu estou com um problema grande aqui na farmácia de alto custo do Estado, porque, segundo eles, alguns remédios não estão sendo fornecidos pelo Ministério da Saúde porque está faltando matéria-prima para a fabricação desses remédios. Então, a gente está cheio de paciente aqui na porta sem remédio para receber. Ou seja, está um caos. A saúde, essa parte oncológica da saúde, e as outras eu acredito que estejam assim também, mas eu não tenho essa vivência, mas essa parte da saúde oncológica no país está um caos e, no meu ponto de vista, é uma bomba relógio. Os custos são muito altos, o reajuste a tabela SUS é insuficiente, os últimos reajustes foi há muito tempo, a gente está aí com uma explosão de número de tratamento para fazer. A gente não vai deixar de atender, pelo menos aqui em São Luís. Eu acredito que a filosofia de Jaú e de todos os outros filantrópicos seja a mesma. A gente vai atender até não conseguir mais, né? Eu espero que a gente não chegue nesse ponto, que a gente consiga realmente, conversando e resolver, costurar essa situação antes da corda estourar, antes da corrente quebrar. Perfeito. Eu acho que há esse entendimento de que há um subfinanciamento dentro do SUS e isso se reflete também nesses valores da tabela SUS. Há muito interesse da audiência
em relação a qual a visão do prestador em relação a medidas para incrementar esse financiamento da atenção oncológica. O reajuste da tabela SUS dentro de outras possibilidades de financiamento, como vocês veem em termos de prioridade e de impacto? Sabendo que, por exemplo, se reajustar R$1 em cada procedimento da tabela SUS, não vai provavelmente melhorar a vida de nenhum prestador, mas incrementaria em algumas centenas de milhões de reais o custo da alta complexidade no SUS. Então, de que forma alocar eficientemente recursos adicionais para a sustentabilidade dos hospitais em oncologia? Posso começar? Navarro. Eu insisto que nós precisamos de mais recursos. Indiscutivelmente, nós precisamos de mais recursos. A tabela SUS é insuficiente, todos nós sabemos. Mas uma das razões que me fez pensar sobre o, digamos assim, o mote dessa própria palestra que eu dei, foi que o impacto realmente da falta de recursos é muito grande, indiscutivelmente. Mas também existe o impacto dos recursos serem colocados sem obedecer, muitas vezes, a critérios técnicos. Isso é um grande problema no Brasil, porque, veja, quando alguém recebe muito além daquilo que precisa e o outro recebe muito aquém daquilo que precisa, obviamente você tem um recurso que está sendo mal utilizado, ainda que ele utilize e utilizará. Eu não estou falando de corrupção, desvio, eu estou apenas dizendo que você vai haver um desequilíbrio muito grande, né, no atendimento, na qualidade do atendimento e no volume do atendimento, mas principalmente na qualidade. Então, eu acho que é muito importante que o SUS tenha e cada vez mais caminhe no sentido não só da qualidade técnica, que todos nós temos, eu não tenho dúvida disso. Os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde no Brasil, os filantrópicos e todos os outros, os OS, enfim, indiscutivelmente, do ponto de vista técnico, são muito bons. Agora, se você tem recurso demais, às vezes você investe em coisas que são importantes, mas que não é essencial. Você acaba investindo num equipamento que fica ocioso, você acaba investindo numa construção muito bonita, mas que não é necessária para que realmente aquele paciente receba o atendimento e obtenha o sucesso no tratamento. É tudo isso muito importante, mas eu acho que é importante na medida em que isto ocorra de uma forma igual para todos, né? E o igual para todos é você ter uma medida de que os recursos públicos, os privados não, aí é uma outra questão, mas os públicos têm pelo menos um viés que leve em conta o volume e a qualidade do atendimento. Isto por si não é o que resolve o problema, ainda assim faltará recursos, mas com certeza a distribuição adequada de recursos, obedecendo a critérios como estes, por exemplo, indiscutivelmente ajudarão a que a gente possa melhorar cada vez mais o sistema. E é claro que a tabela, além de ser defasada, ela é uma coisa antiga, não tem sentido nenhum, você pode reajustar em 200%, todos sabem, muitos procedimentos não correspondem, obviamente, aos mesmos custos, por diversas razões, né? Então, não é um mecanismo, né? Como colocou o Dr. Márcio Leão, tem performance, a iniciativa privada já vem trabalhando com isso há muito tempo, ou tentando, aprimorando esse sistema. Eu acho que o SUS deveria ser pensado dessa forma também. Obrigado. Gino? Reajuste de tabela. Desculpa. Reajuste de tabela versus modalidades inovadoras de financiamento. Bom, é indiscutível que a tabela SUS é defasada. E com os valores que a gente consegue receber, a gente não vai conseguir ter muita inovação nos tratamentos, né? Mesmo os protocolos que são aceitos pela tabela são de medicamentos antigos, enfim. E o reajuste na tabela, eu vejo hoje, eu encaro como sendo impossível hoje. Eu concordo com o que o doutor
o doutor Antônio falou, e acrescento o seguinte, esse problema do reajuste vai ter um reflexo muito grande na má gestão dos hospitais públicos. Tá? Não estou dizendo aqui A ou B, mas o que acontece é o seguinte, em dados da CMB, a gente vê que em alguns hospitais é atendido 5 vezes mais, em alguns hospitais, em comparação o público com o filantrópico, chega a ser atendido 5 vezes mais pacientes no filantrópico do que no público, às vezes com a metade do valor gasto, entendeu? Então, se houver um aumento, como falaste, de R$1 em algum procedimento, por exemplo, uma consulta médica especializada custa, se não me engano, R$11 e alguns centavos, ou é R$10, enfim, é irrisório. Se tiver um aumento de 200%, não vai resolver, continua baixo. Né? Só que se der um aumento, vai impactar no orçamento da União enormemente, e aí o problema vai estar nos hospitais públicos, que por causa de uma gestão não tão boa quanto a gestão dos filantrópicos, não vai atender, não vai inovar os tratamentos e vai quebrar todo o sistema. Então, eu acho que tem que passar aí, o aumento da tabela SUS, indiscutivelmente é necessário, e tem que ser revisto não em percentuais, mas em valores que remunerem, não precisa ter lucro, mas remunerem os procedimentos. Embora eu concorde com o doutor Antônio também, que cada hospital tem um custo diferente para cada procedimento, não é uma coisa padrão, mas eu acho que tem que ser revisto, primeiramente e primordialmente, todo o sistema de gestão do público. Porque enquanto a gente tiver um número com essa distância de números entre os filantrópicos e os públicos, qualquer recurso que seja aumentado R$1 vai ser gasto e desperdiçado na gestão pública N vezes mais do que nós, os filantrópicos, vamos aproveitar. Tá? Então, não é à toa que existe... pelo Brasil inteiro, várias ações de equiparação com a tabela TUNEP e tal, que hoje aumentaria em 50% a tabela do SUS. Ajuda demais a gente, não resolve, tá? Não resolve, mas ajuda muito. E aí, diminuindo esse déficit, a gente consegue, correndo atrás de menos dinheiro, menos emendas parlamentares, menos auxílios do Estado, da Prefeitura, a gente consegue modernizar. Eu vejo que eu faço parte do Conselho Administrativo da CMB, tá? Consultivo, desculpa. E eu vejo lá, as discussões são sempre as mesmas. A gente, discussão sobre financiamento do SUS, sobre o tanto que a gente produz a mais, sobre o tanto que a gente gasta a menos, e sobre como é esse desperdício, sobre como existe todo esse desperdício no setor público, que, num caso de aumento de tabela SUS, quebra o Estado. Entendeu? Vai amplificar o problema. Márcio, alguns fatos aí e sua opinião a respeito. Nós temos aí, anualmente, pelo menos, gastos em oncologia pré-pandemia, porque a pandemia mudou muito o cenário, em torno de 4,8 bilhões de reais para cirurgia, radioterapia, quimioterapia, diagnóstico, internação, os tratamentos na rede habilitada em oncologia, no SUS. Temos esse recurso sai do famoso teto de média e alta complexidade do Ministério da Saúde para os estados e municípios custear essa ação. Temos o aumento de custos em saúde, que é conhecido, a necessidade de incorporação de novas tecnologias, medicamentos antineoplásicos modernos mais custosos, e sai do teto de média e alta complexidade do Ministério da Saúde em torno de 30 e poucos bilhões que são alocados à discrição dos parlamentares, deputados e senadores, através de mecanismos de emenda parlamentar. Com uma parcela desse recurso, qual seria uma forma otimizada de alocação desse recurso para que chegasse efetivamente na assistência oncológica, não ficasse perdido em mecanismos não eficientes de aplicação? Bem, falar de financiamento de saúde, e principalmente em saúde pública, acaba sendo tendo uma distância estrutural entre a realidade e a aplicabilidade desses dois conceitos. Primeiro, porque a quantidade de recurso disposta, ela não se sabe
exatamente se ela é suficiente ou não para o tamanho do problema oncológico do país. Se sabe que ela é ineficiente. E se formos analisar o processo de gestão de trás para frente, né, aí a gente vai para problemas estruturais, desde o plano diretor do ambiente hospitalar, desde conceitos de diagnóstico com problemas crônicos e seculares de acesso à população. Então, a estrutura orçamentária ela tem que ser revisitada com planejamento muito fidedigno de conhecimento de sua população, de suas limitações e de suas regiões, né? Então, se falar de parceria público-privada, se falar de contrato de gestão através de OS, se falar de segmentação de serviços, nada vai mudar se o conceito de gestão não trouxer para dentro do contexto um grau de eficiência. Aí a gente pode falar o seguinte, as filantrópicas, como o doutor Antônio colocou, como o Navarro está aí dentro desse contexto também, estão em estruturas físicas extremamente comprometidas, que nenhum reajuste de tabela de procedimento consegue sustentar o custo hospitalar, né? Então não vai ser somente o reajuste de tabela que vai melhorar o mecanismo de acesso, vai ser um conhecimento profundo da população, né? De saber o que aquela população precisa, o que efetivamente tem de acesso, se dá de acesso à assistência, se dá de acesso à qualidade do diagnóstico, para chegar num padrão, num patamar que a gente consiga minimizar essa distância entre quem vive e quem morre pelas possibilidades de câncer no país. Então, o sistema, doutor Sandro, a pergunta ela é muito mais profunda, porque ela vem desde o edifício até o processo de educação dos colaboradores que fazem parte daquele contexto. Ela é muito mais ampla. Somente tratar o reajuste de tabela é colocar para debaixo do pano uma série de problemas estruturais que nós temos enquanto nação. Perfeito. Evidentemente que essa provocação, ou seja, a alocação de recursos extra-tabela para o SUS é sempre um olhar imediato sobre reajuste de tabela e, segundo, sobre direcionamento de recursos de emendas parlamentares. No estado do Maranhão, abriu-se um caminho acessório, que foi o Fundo Estadual de Ações de Combate ao Câncer, que, com todas as dificuldades de implementação que o Dr. Dino colocou, vem ser uma forma de prover recurso público extra para essa ação. Agora, na opinião dos participantes, essa distribuição desses fundos deveria observar um critério de produção, como mencionou o Dr. Navarro, em relação a uma espécie de meritocracia, ou deveria, talvez, focar critérios epidemiológicos de escassez e necessidades e endereçar especificamente alguns gargalos com projetos não de custeio, mas de intervenção pontual. Dino, você vivencia isso no Maranhão. O que funciona mais? Aumentar o custeio das instituições ou endereçar projetos específicos? Bom, essa pergunta é uma resposta muito difícil, porque ali sai da frigideira para cair no fogo, né? Realmente o custeio é importante, porque senão o hospital fecha, mas também não só o custeio é importante. A gente tem ações, por exemplo, ação que é feita pelo Hospital do Dr. Márcio, ações preventivo, mamografia, preventivo feminino, Papa Nicolau, enfim, isso diminui no longo prazo, médio prazo, vai diminuir o custo do tratamento dos pacientes. A gente tem que trazer para dentro do hospital e para dentro dos tratamentos oncológicos novos tipos de tratamento, novos serviços. Aqui no Maranhão, por exemplo, pelo SUS, a gente não está tendo a medicina nuclear, né? Então, esse fundo seria muito importante para implementar isso, um novo serviço. Mas aí como é que faz se os hospitais não têm como se manter? Aí eu vou ter um serviço de medicina nuclear de excelência e o hospital fechado. E aí ninguém tem acesso. Então, realmente é uma pergunta daquelas, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil responder, bem difícil. Márcio? Bem,
eu concordo com o Dino, é um pouco delicado essa condição. Mas se pensar em custeio, se pensar em emendas, a gente acaba tendo um alto consumo de recursos, e sou insistente nessa questão da questão das condições de acessibilidade, da qualificação do diagnóstico e do conhecimento dessa nossa população, como força motriz para a gente mudar qualquer tipo de alternativa. Esse paciente, ou essa paciente, quando chega dentro de um câncer center para algum tipo de tratamento, já chega num estagiamento extremamente comprometido. E o rebote social que isso causa, ele é avassalador. São problemas para a Previdência, são problemas diretamente ligados à questão do Ministério da Saúde sobre a perspectiva de financiamento, são problemas de desestruturação familiar, como nós colocamos no nosso diálogo inicial. Então, pensar o custeio e pensar a qualificação, reavaliar e direcionar para onde a gente consiga, a partir de agora, minimizar os impactos. É como o Dino colocou aí. Não tem medicina nuclear. Então, você já tem um gargalo estruturado a parte de diagnóstico. Quando você pensa a medicina nuclear voltada para a parte de pesquisa e desenvolvimento, você já tem outro comprometimento, porque você já não tem mais incentivo financeiro para chegar em padrões que a população consiga ter acesso aos serviços oncológicos. Então, eu vejo, doutor Sandro, que o problema não está no formato de custeio, ou pode estar dentro do formato de custeio. O problema é uma reavaliação criteriosa de tudo aquilo que a gente tem na cadeia oncológica, né? Imagine, a oncologia já sofre com esse problema de financiamento. Se nós analisarmos, grande parte do diagnóstico oncológico, ele nasce nos laboratórios de anatomia patológica, a condição complementar para fechamento de análise. E as ações hoje, elas estão extremamente soltas. A partir daí, a gente já dá para estabelecer qual o melhor fluxo para direcionar ou para compreender um perfil epidemiológico, para compreender como aquela região se comporta. Então, o controle de informação entre toda a rede estruturada da oncologia facilitaria bastante o direcionamento e o planejamento financeiro para a utilização. Perfeito. Obrigado, Márcio. Com licença, só um minutinho. Quando eu falei medicina nuclear, na verdade, eu cometi um erro, tá? O que a gente não tem aqui é PET-CT. Os tratamentos de iodoterapia, cintilografia, nós temos aqui, tá bom? Só para corrigir isso, para ficar claro para os espectadores, para não pensar que não tem nada. Tá? Não, mas até para complementar, Dino, a gente trabalha diretamente aqui com a indústria de radiofármaco, né? E a gente vê a realidade do Brasil hoje. A gente tem muitos poucos radiofármacos liberados, né? O processo de introdução da medicina nuclear, que tem uma robustez, principalmente nas terapêuticas oncológicas, no desenvolvimento cardiológico e neurológico, está muito tímido ainda daquilo que se pode ser feito. Você olha para países como Israel, você tem 53 tipos de marcadores, né? Acesso à população, medicina de precisão através de teranósticos para Alzheimer, Parkinson, mama, PSMA, DOTA, né? E a gente está distante de tudo isso por excesso de normatizações, por excesso ou por falta de incentivo, né? Por políticas estruturadas tanto na saúde pública quanto na ANS, estabelecendo rol de procedimentos, trancando estruturas orçamentárias e colocando a estrutura financeira acima da necessidade real e assistencial. Então, a discussão ela é bem ampla. O nosso problema acaba não sendo efetivamente a estrutura orçamentária, e sim de diretrizes. Márcio, Dino, Navarro, a organização já está nos apressando para chegarmos às nossas mensagens finais, porque avançamos até no tempo disponível. Eu sei que é um assunto que suscita interesse e várias linhas para o nosso debate, mas agora, assim, em um minuto, qual seria a mensagem que vocês gostariam de deixar em relação a como deveremos todos juntos buscar o melhor financiamento para a oncologia? Navarro?
Financiamento, eu acho que é fundamental. Eu acho que aqui esse debate ele se dividiu em duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, é a falta de recursos e a necessidade de, pelo menos, haver mais recursos nesse momento, até porque não é possível mudar toda essa estrutura que nós vivemos. Então, mais emergencial seriam os recursos. Mas, indiscutivelmente, como diz o Dr. Márcio, ele tem esse foco também muito grande, todos nós temos, mas nada disso vai valer se não houver um repensar do sistema e não houver um planejamento que permita que no longo prazo, ou pelo menos no médio prazo, a gente possa realmente avançar no atendimento do Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o grande X da questão. O Brasil, a gente às vezes acha... No Brasil, eu não sei, eu digo que normalmente isso tem ocorrido. A gente faz uma conquista, né? Uma determinada conquista em várias áreas, e depois a manutenção dessa conquista é comprometida, né? Então, eu acho que precisamos repensar realmente a nossa cultura até, né? Eu acho que nós precisamos fazer tanto de recursos, como precisamos fazer um planejamento muito bem adequado para que não sofra crise de continuidade em seguida. Dino, 1 minuto. Bom, concordo com o doutor Antônio quando ele fala, principalmente quando ele fala que tem que mudar para uma mudança, tem que passar para uma mudança de cultura, tá? E concordo também com as palavras do Márcio em gênero, número e grau, como eu disse agora há pouco. Mas eu acho que essa situação, para melhora do financiamento, eu acho que nós vamos ter que passa por melhorar a atenção básica, a atenção primária, para ver se a gente consegue gastar menos no paciente em estágio avançado e consiga redistribuir esse recurso. Eu acho que isso aí talvez seja uma saída, seja um caminho que a gente deva seguir, tá? Então, acho que os gestores, quem estiver à frente disso, tem que prestar muita atenção. Tem um ditado que todo mundo conhece que fala que é melhor prevenir do que remediar, e eu acho que encaixa bem direitinho aqui no que a gente está falando. O tratamento oncológico é muito mais barato, e aqui eu estou falando só na questão financeira, tá? Na questão social, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas ele sai muito mais barato quando o câncer é diagnosticado precocemente, quando se tem esse acompanhamento na atenção básica. Então, eu acho que para resolver esse problema passa pela atenção básica. A gente tem que diagnosticar, diminuir o valor que a gente paga no futuro e para poder aplicar ele melhor e redistribuir isso dentro do sistema e conseguir melhorar esse financiamento. Obrigado. Márcio? Estamos há aproximadamente quase uma década à frente, onde o câncer vai ser um dos maiores responsáveis por mortes no país, né? E até lá teremos inúmeras outras mortes por questões de dificuldade de acessibilidade e terapêutica, como já é uma realidade. Acredito muito que o formato de intersecção entre os poderes públicos e privados, principalmente numa reavaliação, aclamar toda a indústria da saúde para a participação direta desse contexto, conseguiríamos resultados melhores. Outro sim pode ser considerado é que hoje, considerando a saúde suplementar, 80% a 85% da saúde suplementar ela é diretamente ligada a planos empresariais e que tem sistemas de coparticipação. Consequentemente, parte disso também é jogado para dentro do SUS a médio e longo prazo, né? Porque a gente já tem problemas reais de judicialização. Então, realinhamento, um pensamento orgânico ou um pensamento já melhorado de todas as experiências vividas no Brasil em relação às questões oncológicas poderiam nos nortear para uma nova política participativa e um refinanciamento com uma efetividade maior. É como o doutor Sandro aqui colocou, você gastar 33, 34, 35 bilhões em estruturas oncológicas e qual a efetividade que essa monta financeira está tendo? De fato, a população, o cidadão brasileiro está tendo esse cuidado, isso está reverberando numa condição melhor de vida para ele, né? A gente não pode pensar o sistema de saúde como nada fragmentado. O sistema de saúde é agente validador para todas as ações que nós, do nosso cotidiano, desde de liberações de vigilância sanitária, manuais de boas práticas, saneamento básico, a saúde está integrada em todo o mapa macroeconômico. Se imaginarmos diferente disso e se continuarmos sucateando o sistema de saúde,